Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre trigonometria, hoje estaremos estudando sobre os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Muitas questões, de muitas atividades vai cobrar esse conhecimento, né? E é muito importante que a gente saiba como aplicá-los, ok? É tudo muito simples, tudo muito fácil, é só prestar atenção que você vai conseguir compreender, ok? Vamos lá? Então, primeiramente, é importante a gente conhecer a tabela, né, desses ângulos notáveis, 30, 45 e 60, e que a gente conheça os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos, tá? Porque dificilmente numa questão ela vai te fornecer essas informações, ou seja, você já precisa saber, né, esses valores. Vamos lá? É muito simples de preencher essa tabela. Olha só. Primeiro você pode criar, né, uma tabela, 4 linhas por 4 colunas. Aí você vai preencher com esses valores, 30, 45 e 60, né, ordem crescente aqui. E aqui, nas linhas, você vai colocar seno, cosseno e tangente, ok? E aí você começa a preencher da seguinte forma, ó. Você vai colocar 2, 3 e volta na linha de baixo. 3, 2 e 1. Bem simples, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois volta dividindo tudo por 2. Dividido por 2. Vamos dividir todos esses valores aí por 2, ok? Dividiu por 2, você vai colocar a raiz quadrada no 2 e no 3, tá? O 1 não. A 1 você não coloca. Então aqui tem o 2, ó, raiz quadrada nele. Raiz quadrada aqui no 3, raiz quadrada no 3, raiz quadrada no 2, no 1 não coloca. Tranquilo? Ok, essas duas linhas aqui de seno e cosseno já está pronto. Agora a tangente. Tangente é 3, 1 e 3. Você vai dividir o primeiro 3 por ele mesmo, vai colocar a raiz, vai colocar a raiz aqui no 3 também, ok? No 1 você não coloca. E aí pronto, preencheu a tabela. Então eu sugiro que você pratique a fazer isso, né, algumas vezes para você não ter dificuldade quando você precisar dessas informações, ok? É muito simples de preencher. Agora a gente vai estar utilizando esses valores na resolução de problemas. Vamos lá? Então olha só, calcular o valor de x e y no seguinte triângulo. Então, nesse caso aqui, a gente não conseguiria resolver, por exemplo, pelo teorema de Pitágoras, né? Porque a gente precisaria ter pelo menos mais um valor aqui. Tá? Eu tenho o valor de um cateto, né? Que é 3 raiz de 3. Tem um ângulo aqui de 30 graus. E os valores de x e y são ocultos. Tá? Então, eu vou precisar utilizar lá aqueles ângulos notáveis para poder resolver a questão. Ok? Então, aqui está a tabela já preenchida, né? Igual a gente fez lá no item anterior. E a gente vai utilizar aqui esses valores, ok? Então temos aqui o ângulo de 30 graus, tá? Em relação a esse ângulo de 30 graus, por exemplo, eu vou calcular o valor de x, tá? Então, primeiramente, x é um cateto oposto a 30 graus. E eu tenho um valor aqui, né, do cateto adjacente, que é 3 raiz de 3. Então, nessa resolução vai estar envolvido o cateto oposto de 30, que é x, e eu preciso de pelo menos um valor, que é o que foi colocado aqui para mim, 3 raiz de 3. Então eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí você tem que lembrar, ó, cateto oposto e cateto adjacente é a relação tangente. Tá? Tangente de quem? Tangente de 30 graus. Tá? Então, quem é a tangente de 30 graus? Vamos olhar aqui na tabela. Ó. Tangente de 30 graus está aqui. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, vou estar calculando aqui a tangente
de 30 graus, né, que é 3 raiz de 3. Vou escrever aqui esse valor. Então, raiz de 3 por 3, ok? E eu vou igualar ao que eu tenho aqui, tá? No triângulo, que é x, tá? 3 raiz de 3. Eu não posso trocar essa ordem aqui, tá? Porque a tangente ela tem uma ordem específica. É cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente. Se eu colocar cateto adjacente pelo cateto oposto, não vai ser mais a tangente. Tá bom? Pronto, igualei. Agora é só aplicar a regra de 3. 3 vezes x, né? Eu vou ter 3x. Vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é igual a 3. 3 vezes 3, que já está aqui, vai dar 9. Então, igual a 9, tá? Então, vou concluir o cálculo aqui. Então, eu tenho que 3x é igual a 9. Então, x é igual a 9 dividido por 3. Logo, x será igual a 3. Tá? Então, calculei o valor de x. Ok? Muito simples, né? Então, eu sei aqui que o x é 3. Agora, eu vou calcular o valor de y. Eu posso utilizar esse valor de x que eu já encontrei, né? Então, quem é que vai estar envolvido nesse cálculo? Vai ser o 3, que é o cateto oposto, pela hipotenusa, que é y. Né? Uma vez que eu preciso calcular o valor de y, ele tem que estar envolvido. Tá? Então, cateto oposto, né, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é y, você tem que lembrar, cateto oposto pela hipotenusa é a relação seno. Seno de quem? De 30 graus. Né? O ângulo aqui é de 30 graus. A referência é ele. Aí você vai aqui e busca, ó, o seno de 30 graus é 1 meio. Então é só igualar aqui, ó, igual a 1 meio. Depois aplicar a multiplicação em forma de x. Tá? Y vezes 1 continua y, certo? 3 vezes 2 igual a 6. Não tem mais nada para fazer, ó, o cálculo foi feito. O y é igual a 6, tá? O valor de y aqui é igual a 6. Ah, mas se eu quiser resolver de uma forma diferente? No caso, eu usei o 3 que eu tinha calculado. Mas se eu quisesse usar raiz de 3 raiz de 3 para poder resolver a questão, para me encontrar o valor de y, também dava para fazer tranquilo. Tá? Então, em relação ao ângulo de 30 graus aqui, 3 raiz de 3, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa é a relação cosseno. Tá? Tem que lembrar lá da aula introdutória lá sobre trigonometria. Ok? Então vamos lá. Cateto adjacente é o 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Dividido pela hipotenusa, que é y, vai ser igual ao cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus está aqui, né? Raiz de 3. Raiz de 3 por 2. Ok? Então, ó, y vezes raiz de 3 vai ficar y raiz de 3. Tá? 3 vezes 2 eu vou ter 6. Raiz de 3 ali conserva. Tá? Então, isolo y. Y será igual a 6 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Tá? Esse raiz de 3 sai do lado aqui de y e passa para o outro lado dividindo. Então, anulamos aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3. Sobrou quem? Sobrou 6. E y é igual a 6. Consegui achar o mesmo valor utilizando, né, em vez do seno, eu utilizei o cosseno de 30 graus. Ok? Então, sabemos aí agora que sabemos que o y
é igual a 6. Ok? Então é muito simples, tá? Então é só praticar aí algumas vezes, rapidinho você pega aí a forma como faz. Então vamos fazer aqui mais um exemplo, uma situação problema, tá? Uma rampa de 30 metros de comprimento faz com o solo um ângulo de 30 graus, está aqui. Então essa daqui é a rampa, né? Uma pessoa que sobe essa rampa inteira fica aqui à altura do solo. Então a pessoa que está aqui nesse ponto, aqui a altura essa pessoa está aqui do solo, tá? Veja que forma um triângulo retângulo, tá? E em relação ao ângulo de 30 graus, a altura pela hipotenusa aqui, né, que seria a rampa, então cateto oposto por hipotenusa é a relação seno, tá? Então vamos usar a tabela aqui para resolver a questão, né? Então temos aí H por 30, né? Cateto oposto pela hipotenusa é igual ao seno de 30 graus, que é 1 meio. Tá? 1 meio. Então H vezes 2, terei 2H. 30 vezes 1, terei 30. Então H será igual a 30 dividido por 2. H será igual a 15. Ok? Então a pessoa vai estar a uma altura aí de 15 metros. Ok? Não percebeu como é simples a resolução? Muito tranquilo. Você sabendo a tabela aqui, os valores da tabela, você resolve tranquilamente. Ok? Vamos lá. Último exemplo. Determine o valor de x no seguinte triângulo. Tá? É um triângulo retângulo, só está numa posição diferente, né? Mas continua sendo um triângulo retângulo. Temos aqui que o ângulo é de 60 graus. Em relação a ele, esse x aqui é o cateto oposto. E esse outro lado aqui, né, é a hipotenusa. Ok? Então vamos usar a tabela para resolver. Então, cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Tá? Então, x 4 raiz de 3. Tá? Você vai igualar ao seno de 60 graus. Tá? O ângulo aqui é os 60 graus, então o seno dele. Então, seno é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Igualou, aplica a multiplicação em forma de x. Ok? Então, x vezes 2, 2x. Tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12. É igual a 12. Então, você já pode pegar aqui que é um resultado. Ó. Qual o número que vezes 2 dá 12? Então, x é igual a 6. Tá? Então, o valor aqui é 6. Então, espero que você tenha aprendido. Revisa, se necessário, tá? Pratique. Sugiro aí para você treinar, fazer essa tabelinha dos ângulos notáveis, tá? De 30, 45 e 60. Para você conseguir resolver as questões que vai cobrar isso de você, ok? Lembrando que as situações do cotidiano, né, elas não se restringem a esses ângulos de 30, 45 e 60. Pode ser que caia um outro ângulo diferente, tá? Por isso, uma sugestão de pesquisa também é a tabela trigonométrica. Né? Facilmente encontrada na internet, ela tem seno, cosseno e tangente de todos os ângulos. Tá? Por exemplo, caiu lá um ângulo de 12 graus. Tá? Aí a questão pode te fornecer o seno dele, o cosseno e a tangente. Aí você resolve da mesma forma que está aqui. Ok? Mas esses daqui é muito importante que você saiba fazer. Tá? Porque, como eu já falei, se a questão for cobrar eles, um cálculo que vai envolver eles, né, dificilmente ela vai te dar esses valores aqui. Ó. Então você já tem que saber. Ok? Então é isso. Pratique bastante aí e bons estudos.